Bem-vindos a todos, somos alunos de enfermagem da UF. Eu me chamo Gabriela Lima, está aqui presente também o Gabriel Moura, a Daiane Limonge e a Vera Barbosa. Hoje a nossa aula é sobre lesões musculares. Vão existir várias possibilidades para o surgimento dessas lesões e as diferentes causas, características dos grupos musculares, o próprio perfil corporal da pessoa, são algumas de muitas variáveis que vão influenciar no tipo, no tamanho e na gravidade da lesão. Hoje a gente vai ver a contusão, a distensão, a luxação, a entorse e a fratura. Falando então sobre contusão, é um traumatismo direto, sem que haja o rompimento direto da pele, que é desencadeado então por um processo inflamatório e imediato. Então, esse paciente vai apresentar dor localizada, presença ou não de hematoma, um edema, limitação da força e também da mobilidade articular, dor ao alongamento passivo. Então, a gente precisa ficar atento quanto a esses sinais. Então, a gente vai precisar ter cuidados específicos, a gente vai orientar esse paciente a não se movimentar, a importância, então, do repouso, da aplicação de compressa, de saco de gelo ali durante uns 10 minutinhos no local atingido. E em caso de qualquer complicação, procurar logicamente procurar um médico, né, um hospital, já que a contusão pode acarretar em complicações maiores, como hemorragia interna, fratura. Então é importante sempre procurar um hospital para ter os cuidados específicos para essa contusão apresentada por ele. Olá, eu vou falar um pouco sobre a distensão, que é uma lesão provocada, no músculo devido a algum movimento brusco e violento. E ela é caracterizada pelo alongamento exagerado do músculo, acompanhado de algumas rupturas de fibras musculares. E aí a distensão a gente pode ver muitas vezes que acontece, quando você está fazendo atividade física. Por isso, o ideal, que orientam é que você faça o alongamento antes, mas não faça o alongamento depois, se você for praticar musculação, coisas assim, para não sobrecarregar o músculo e acabar, rompendo essas fibras musculares. E aí, quais são os sinais e sintomas dela? Principalmente a dor intensa, quando você move, e quando você contrai, a musculatura atingida. E aí nós devemos evitar movimentar essa região lesada para evitar causar, danos mais graves. Ela já vai estar ferida, digamos assim. E precisamos aplicar compressas frias, ou então colocar um saco com gelo no local da lesão. E assim como na contusão, se você achar, não está passando a dor, é bom você ir no hospital, que ele vai realizar os exames, vai passar alguma medicação para verificar se realmente não foi algo mais grave do que aparenta. Porque às vezes as pessoas acham, é só uma distensão, vai passar. Mas pode ser que complique. Então, gente, falando um pouquinho sobre luxação, o que é a luxação? É o deslocamento da extremidade de um osso em sua articulação. Então, assim, quando uma pessoa fala, eu desloquei o meu ombro, então aquilo, na verdade, foi uma luxação da articulação do ombro daquela pessoa. Então, realmente, um osso, que ele é a extremidade de um osso, sai do alinhamento que estava anteriormente. É esse deslocamento mesmo da extremidade de um osso. E os sinais e sintomas de uma luxação são principalmente dor muito forte, deformação local daquela articulação, edema, hiperemia e também impossibilidade de movimentação. E aí no próximo slide, também dando continuidade à luxação, a gente também pode ver que, na verdade, é muito importante evitar movimentar aquela região atingida, ok? E também aplicar compressas frias ou um saco de gelo e procurar um hospital se necessário. Então, assim, nos casos de luxação em que há necessidade de você se encaminhar para um hospital, muitas vezes a gente pode ver a questão de tração. O que seria a tração? Realinhamento daquela região de articulação em que ocorreu a luxação.
Então, assim, pode ser feita uma tração manual, que é aquilo que pode até ser visto em algumas cenas de filmes, que um médico com uma técnica, né, específica, ele vai colocar, por exemplo, né, dando o exemplo do ombro deslocado, vai colocar no lugar, e aí isso seria uma tração manual. Também pode ser feita uma tração cutânea, em que o paciente vai ficar no hospital, e aí ele vai ter, por exemplo, se foi uma luxação numa articulação da perna, e aí ele vai ficar lá no hospital, deitado, com uma espécie de atadura de curativo, preso a um pêndulo, muitas vezes assim, né, no improviso, aquele pêndulo até mesmo um frasco de soro fisiológico só para pesar mesmo, porque pela ação da gravidade vai haver o realinhamento daquele osso, ok? Para ele voltar ao lugar, seria esse realinhamento, para poder haver essa correção da luxação. E também pode ser feita a tração esquelética. A tração esquelética, diferente da cutânea, a diferença é que ocorre a inserção de pinos, né, nos ossos daquela articulação afetada pela luxação, e esse pino também inserido vai estar ligado a um pêndulo, e aí, pela ação da gravidade, vai haver esse realinhamento, ok? Então é isso. Se haver necessidade, tem que procurar uma emergência, tem que procurar um hospital. É muito importante imobilizar esse local usando tala. E também não tentar colocar o osso no lugar, porque você pode acabar lesionando mais ainda, piorando aquela luxação que ocorreu. Pode passar para o próximo slide, por favor. Agora nós daremos início também sobre a entorse. O que é a entorse? Diferente da luxação, a entorse, digamos assim, é um pouco menos grave, porque é a separação momentânea das superfícies ósseas da articulação. Talvez a coisa mais comum que a gente comenta sobre entorse é quando a pessoa fala: eu torci meu tornozelo, pisei em falso, estava usando um salto alto e aí acabei torcendo meu tornozelo. E aí, o que acontece? É aquilo também, separação momentânea das superfícies ósseas, ok? Saindo daquele alinhamento naquela articulação. Mas assim, é momentânea, pode sair e voltar, tá? Então, os sinais e sintomas mais comuns são dor intensa, movimentação, edema no local também. Pode passar para o próximo slide. E também salienta-se que é importante evitar movimentar aquela região atingida. Também pode ser benéfico você aplicar compressas frias, tá? E procurar também um hospital se necessário. Pode passar para o próximo slide, por favor. E também, só para somar, é importante que imobilizar o local também usando tala, tá? E é um traumatismo que pode realmente exigir uma orientação médica. Então, havendo necessidade, procure atendimento profissional. Pode passar. Então, assim, é importante não tentar colocar o osso no lugar, tá bom? Principalmente pessoas que não são da área podem acabar piorando aquela entorse, tentando colocar no lugar de alguma forma. Também não é bom usar compressas quentes nas primeiras 24 horas, não use, ok? E não faça fricção, nem procure esticar a região lesada, porque tem gente que acredita que fazendo algum tipo de alongamento, assim, eu torci, por exemplo, o exemplo que eu dei de tornozelo, que torceu o tornozelo, teve uma entorse de tornozelo. Talvez se eu alongar, talvez se eu tentar esticar, vai melhorar. Não faça fricção, não tente esticar aquela região lesada que ocorreu a entorse, tá bom? Pode passar. Falar agora das fraturas. Vulgarmente falando, né? A fratura é quando há a quebra do osso, né? A quebra da continuidade de um osso. E aí temos os exemplos de tipos de fraturas que podem ocorrer, como a fratura composta, que é a quebra do osso em dois fragmentos e que essa quebra não atinge a pele, ou seja, não causa ruptura da pele. A fratura cominutiva, que ela é caracterizada pela quebra do osso em mais de dois fragmentos,
o que acontece principalmente devido a situações de acidente de carro, né? Situações de alto impacto no corpo da pessoa. A fratura em galho, chamada de galho verde, né? Que é quando o osso é, vulgarmente falando novamente, lascado ou mesmo trincado, sendo que um lado dele permanece íntegro, como podemos ver na imagem aí, que a borda direita do osso não se soltou, né? Permanece ali, dando continuidade à estrutura óssea. E as fraturas expostas, que é quando acontece a ruptura da pele. Geralmente, né, geralmente não, a fratura exposta é tratada apenas em procedimento cirúrgico, em centro cirúrgico. Pode passar. Então, em uma situação de emergência pré-hospitalar, ao nos depararmos com uma fratura, devemos fixar o membro afetado em uma tábua, papelão, jornal ou revistas dobradas, travesseiro ou manta e tiras, o que for, para poder manter o máximo possível daquele membro imóvel. Proteger a região lesada usando algodão ou pano, a fim de evitar danos à pele, ou seja, uma fratura que não é exposta, ela pode se tornar a ser, dependendo do tipo de movimentação que você faz com aquele membro afetado. Faça a imobilização de modo que o aparelho atinja as duas articulações próximas à lesão. Geralmente é feito em lesões fechadas, em fraturas fechadas. Deve-se colocar então uma tala de cada lado da fratura e passar uma ligadura, um esparadrapo, alguma coisa, desde o início até o fim das talas. E aí amarrar as talas com ataduras ou tiras de pano com firmeza, sem apertar, em 4 pontos, que são acima e abaixo do local da região lesada e acima e abaixo das articulações próximas à região lesada. E deve-se afrouxar de tempo em tempo para ter ali a revascularização, né, a manter a circulação sanguínea daquele membro, porque senão a gente pode piorar, além de ter uma fratura ali, a gente pode piorar o quadro daquela vítima e datar o horário que foi realizada aquela imobilização. É isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Bons estudos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Bons estudos.